Senhor presidente, vereador Fabrício Gandini, senhora secretária, vereadora Neuza de Oliveira, senhores vereadores. Eu me preparei hoje para discutir com vocês um tema que está na capa dos jornais e que tem sido mote de algumas preocupações minhas ao longo desse início de mandato, mas eu vou ter que abortar essa discussão nesse momento para dissertar com vocês sobre uma outra situação que nós vamos ter que reavivar por conta de uma decisão da Justiça no dia de hoje. Eu, presidente do PSDB de Vitória, no final de 2011, após uma devassa feita pelo jornal A Gazeta sobre as desapropriações em Vitória, e um movimento cresceu na cidade, todos se interessaram, naturalmente, e eu em particular, até que chegássemos a essa casa com um pedido de uma CPI para investigar as desapropriações em Vitória, particularmente sobre 10 processos que eu entendia que precisava ser visto com um pouco mais de cuidado. Infelizmente, essa casa, naquela época, negou essa possibilidade de investigar o então prefeito João Cosa, que, como chefe do Poder Executivo, naturalmente responderia sobre qualquer ato que pudesse envolver a improbidade administrativa, como seria o caso de uma investigação que pudesse comprovar no futuro aquilo que muito se suspeitava que pudesse estar acontecendo, né? Excesso, exageros e dispêndio de dinheiro público de maneira absolutamente equivocada, inconsequente e até incompetente. Por entender que esse tema era de interesse da sociedade de Vitória e que isso precisava ser colocado à disposição da sociedade, mais uma vez, definitivamente, eu, como não logrei êxito discutindo essa questão na Câmara Municipal, encaminhei uma ação popular em meu nome, para que a Justiça pudesse, então, fazer com que essa discussão fosse levada um pouco mais a sério e mais compenetradamente pudesse ser desvendada para que a população pudesse compreender o que de fato estava acontecendo. O juiz da terceira vara de feitos da Fazenda Pública Estadual, Manuel Cruz Doval, acolheu o recebimento na tarde de hoje dessa ação e, para destacar que eu, naquela ação popular, eu pedi fundamentalmente 3 coisas à Justiça: que a se comprovar o superfaturamento nas apropriações feitas na gestão do ex-prefeito João Cosa. Primeiro, que esses atos de desapropriação fossem anulados. Primeiro elemento dessa ação popular. Segundo, imediata recomposição ao erário público dos valores que, porventura, pudessem ser extraordinariamente além da conta que deveria ter sido de maneira correta. E, por último, naturalmente, a aplicação de penas, multas e cassação dos direitos políticos dos envolvidos. Isso são os elementos jurídicos que fazem parte dessa ação popular. Hoje o juiz acata e diz que vai apurar e dá um prazo de 15 dias para o ex-prefeito apresentar as suas provas e discutir o tema. Eu não poderia me furtar de estar discutindo isso com vocês. A cidade, gente, a política, e é por isso que eu estou aqui, ela nos impõe definitivamente uma tomada de posição de que lado nós estamos, para onde nós estamos querendo ir. Eu não tenho dúvida aos 51 de idade sobre qual papel que eu tenho que cumprir nessa casa e qual é a defesa de quem e do que eu tenho que fazer nessa tribuna, dentro desse plenário, e sobre as coisas que eu vou destacar daqui por diante. O interesse público, o dinheiro público, esse precisa ser guardado de forma sagrada e zelada por essa Câmara e por todos os agentes públicos nesse município. Eu não vou me estender para além desse município, porque seria presunção demais da minha parte tentar agora tecer um rosário aqui sobre temas que envolvem outros legislativos, na Grande Vitória, no Estado, enfim. Mas, corroborando com aquilo que o vereador Gandini disse ontem, essa casa precisa ser uma voz de ressonância dos anseios da cidade.
É só lembrar um pouquinho, nos reportarmos ao processo eleitoral, vereador Luizinho. Como é que a gente teve que ouvir das pessoas o quanto elas desacreditam no ator político, em particular em vereador. O quanto elas têm dúvida se ela pode mais uma vez confiar seu voto, é que ela confiou um dia. E quando ela resolve que não confia mais, ela muda. E essa Câmara mudou. E não foi à toa. Eu não estou aqui por nenhum outro motivo que não seja exatamente a defesa daquilo que eu acredito. Portanto, vereadores, eu não tenho nenhum pesar de estar debatendo esse tema, muito pelo contrário. Também não ficaria tentando levantar coisas que não tivessem mais nenhum sentido, não fossem as evidências e a própria necessidade que a Justiça resolveu ter de fazer essa discussão mais uma vez. Eu vou fundo nessa discussão, nós vamos conversar muito sobre essas questões de desapropriações. Eu tinha certeza que esse tema não tinha morrido, eu tinha certeza, porque a investigação que nós fizemos foram contundentes. Vou dar um exemplo para Vossas Excelências. Desapropriação que foi feita no terreno da UCS em Taboazeiro, 15 milhões de reais. Aqui do lado da Câmara, um terreno onde está construído aqui o nosso Santos Clube, com a mesma metragem, se não estiver enganado, 22 mil metros quadrados. Eu não tenho esses dados ainda, eles já estiveram mais acesos na minha cabeça, não estão tanto mais. Esse terreno foi comprado por 9 milhões de reais. Lá na pedra, em cima da pedra de Taboazeiro, a administração do prefeito João Coser pagou 15 milhões de reais. Esses dados estão dentro de todo o processo que eu construí junto com um corpo de advogados, foram entregues à Justiça, e é só para citar um exemplo entre outros 10, no meio de 10, que a Justiça resolveu agora revolver. E eu vou chamar a atenção para um detalhe, vereador Gandini, vereador Vinícius e toda a base do governo, porque isso envolve uma nova discussão. Passou um projeto por aqui do ex-vereador Ismael de Almeida, pai do nosso querido e companheiro vereador Davi Ismael, que trata exatamente dessa relação entre a transição de um governo para outro. Eu vejo hoje o prefeito da Serra, Aldífax Barcelos, decantando em verso e prosa a terra arrasada que ele recebeu do seu antecessor. Em Vila Velha acontece a mesma coisa com o prefeito Rodney Miranda, que encontrou devastada a administração pública. Em Vitória, não. Isso não aconteceu em Vitória. Pelo menos foi o que disse o prefeito Luciano Rezende ao final do ano passado. Aqui estava tudo certo. Não tinha nada de errado. A Justiça está dizendo que não estava tão certo assim, não. É preciso saber agora se a equipe de transição do prefeito Luciano Rezende trabalhou direito e não conseguiu, por um lapso, detectar aquilo que a Justiça entende hoje que precisa ser revisto. Porque não é possível que em 2 meses de transição, você, com a equipe técnica bem formada, para apresentar um projeto de mudança para a cidade, você não consiga diagnosticar defeitos tão graves como esse. Será que nada já aconteceu? Está tudo certo? Pelo menos não é o que eu ouço mais, inclusive dos vereadores da gestão anterior. Está aí, as páginas do jornal A Gazeta, hoje mostrando o caos na iluminação pública. Esse tema nós vamos debater muito aqui. Tem um erro técnico tremendo sendo cometido nessa questão. Estão botando lâmpada amarela onde deveriam colocar lâmpada branca. A Secretaria tem 20 milhões de reais para poder gastar com a iluminação pública. E agora vão usar, o vereador licenciado Max da Mata, anuncia que vai usar aquilo que seria um complemento ao orçamento para cuidar da iluminação pública, para reajustar em 61% para cuidar daquilo que já devia estar sendo cuidado. Essa Câmara não pode concordar com isso. Eu não vou penalizar o morador de Vitória agora e tributá-lo para que ele resolva um problema que aconteceu nos últimos 8 anos, como o próprio ex-vereador licenciado disse hoje na imprensa, e que precisa ser resolvido para a administração atual. Não vai ser com a taxa complementar, paga pelo contribuinte, que nós vamos resolver um problema que há 8 anos não está sendo resolvido. Aí eu pergunto, a equipe de transição do CETRAN não identificou esse problema nos últimos 8 anos? Pois não, vereador Devanir. Senhor vereador, o senhor está sendo muito feliz em suas palavras. Para complementar a preocupação de Vossa Excelência, eu requeri junto ao secretário requerimento
de número 002/2013, que diz o seguinte: requeiro ao excelentíssimo senhor secretário que nos informe sobre iluminação pública no que diz respeito aos seguintes aspectos. E aí a gente vai falando os itens, né, solicitando cópia dos contratos, manutenção da iluminação pública, que vigoraram nos últimos 5 anos, solicitando relatório da manutenção da iluminação pública realizada nos últimos 5 anos, detalhando também quantidade de luminária substituída, indicando o modelo, quantidade de lâmpadas substituída, indicando o modelo e potência, quantidade de relés, reatores substituídos, também indicando o modelo, quantidade de ferragem, braço, cinta, parafuso e etc. Eu acho que o povo de Vitória não pode, mais uma vez, pagar uma conta pelo erro cometido por uma administração pública, e a população está sofrendo, gemendo. Nós temos como exemplo, vereador, o município... nós precisamos encerrar o tempo. Eu vou ser mais rígido porque as sessões estão se estendendo muito, a gente não está conseguindo votar. Só um minuto. Só para a gente, eu vou começar a ser mais rígido, só estou avisando os vereadores. Obrigado. Só para eu complementar, nós temos um caso crítico ali na orla de Camburi. Inclusive o presidente reside ali naquele bairro. Só para a gente lembrar que a gente precisa dessas informações, o porquê da diferença da iluminação de Jardim da Penha, da orla de Jardim da Penha para a orla de Camburi. Obrigado. Vereador Gandini, só mais 30 segundos para encerrar. Muito obrigado pela parte, vereador Devani Ribeiro. Só um dado sobre essa situação, vereador Devani e vereadores. A boa técnica foi abandonada nos últimos 8 anos em termos de gestão da iluminação pública de Vitória. E nós vamos provar isso aqui. Mas um dado me impressiona. A Prefeitura de Vitória, a gestão passada, gastou R$3.214.000 para colocar um parque de iluminação pública em Cariacica, em convênio com a Prefeitura de Cariacica. E gastou mais R$863.000 arredondando para colocar um novo parque de iluminação em Viana. Sobra dinheiro aqui para gastar em Cariacica e Viana, mas deixa as moscas da iluminação pública de Vitória. Então, definitivamente, nós vamos ter que conversar muito sobre esse tema. Mas para encerrar, eu vou voltar a discutir sobre essa questão das desapropriações, quantas vezes for necessário, até que a gente consiga, definitivamente, elucidar tudo o que aconteceu nesse contexto tão nebuloso, onde as brumas da inconsequência tomaram conta da visão torpe de uma administração marcada pela incompetência.